Olá, tudo bom? Professor Calil, Sociologia, dando continuidade aí ao projeto Sociologia Turbinada, nesse vídeo 2, no vídeo anterior, a gente começou a discutir aí sobre desigualdade social, mas eu disse para vocês que antes da gente falar sobre desigualdade social, a gente precisa fazer uma revisão sobre estratificação e mobilidade social. Na aula anterior, a gente viu aí essa definição de estratificação social, entendeu aí que a pirâmide é a principal representação da estratificação social e que a estratificação social ela serve para a gente compreender o funcionamento da organização hierárquica da sociedade. Também exemplifiquei esse modelo aqui para vocês, para a gente entender melhor a ideia de estratificação social, e eu gosto de dizer que estratificar é dividir o quê? Dividir a sociedade, classificar os indivíduos, os grupos sociais da sociedade. Fizemos aí uma diferenciação entre os termos muito comuns que aparecem quando se discute sobre estratificação social, que é a estrutura social, ou seja, como a sociedade está estruturada, como ela está organizada, e a estratificação busca compreender essas classificações, e a partir daí a gente começar a discutir como essas desigualdades sociais elas são socialmente construídas. E de um modo geral a estratificação ela vai enxergar nesse conjunto de desigualdades que atingem determinado grupo de pessoas de uma sociedade. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as características, no vídeo de agora, na verdade, a gente vai falar sobre as características da estratificação social. Sempre lembrando para você que a gente está falando sobre estratificação e depois vai fazer um vídeo sobre mobilidade social, para que a gente possa discutir sobre a desigualdade social. A estratificação social ela se baseia nas principalmente nas seguintes características. A estratificação ela é uma particularidade da sociedade e não simplesmente um reflexo das diferenças individuais. Ou seja, a estratificação ela mostra, ela classifica, ela define, ela mostra para a gente essa divisão entre os indivíduos e os grupos sociais. E não simplesmente como uma diferença individuais, mas como algo que é socialmente construído na sociedade. Outra característica da estratificação social é que os recursos materiais e imateriais eles são distribuídos de um modo desigual entre os membros de diferentes camadas, Ou seja os recursos materiais como os recursos imateriais, eles não são distribuídos de uma forma igualitária entre os membros de diferentes estratos. Se a gente for pegar aquele modelo anterior lá, então a gente percebe o quê? Que os recursos materiais eles não são distribuídos de forma igualitária. A gente percebe que os muito ricos eles têm mais acesso a bens de consumo do que os que estão lá na base da pirâmide, que são os mais pobres. A estratificação também ela possui esse caráter hereditário, ela é transmitida de geração para geração. A gente vai ver daqui a pouco os modelos de estratificação e vai ver essa característica. Nem todas as estratificações elas trazem esse caráter hereditário, ou seja, a posição que o indivíduo ocupa na sociedade, lá na camada ou no extrato, nem sempre essa posição ela é hereditária. A gente vai ver dois modelos que sim, mas a gente vai ver também um outro modelo de estratificação em que a posição do indivíduo ela não é algo hereditário, não é algo herdado. Ela é sempre universal e variável, ou seja, toda sociedade ela é estratificada. Nenhuma sociedade ela não é, como é que eu diria, ela não tem, ela tem sempre a sua divisão, a sua estrutura social, e a estratificação ela aparece em todas as sociedades. Claro que a gente está falando a partir da idade antiga, que na pré-história a gente não via essa estratificação, mas já começava a haver já uma diferenciação entre alguns indivíduos dos bandos.
envolve desigualdades e crenças, né? Ou seja, a estratificação social geralmente ela se baseia em critérios de desigualdades ou se fundamenta em crenças, e às vezes também aparece os dois critérios, né? E a gente vai ver daqui a pouco que em alguns modelos de estratificação que esses dois critérios aí, tanto da desigualdade dos indivíduos, né, e que a crença também ela é uma característica aí da estratificação social, né? Dessa forma, os estudos sobre estratificação social conseguem compreender como fatores como poder, riqueza, status, né, ou seja, a posição do indivíduo, são pontos de diferenciação entre pessoas de uma mesma sociedade, né? Ou seja, a partir da estratificação social a gente pode fazer a compreensão desses fatores, né? Porque que determinados grupos têm mais poder, têm mais riqueza, né? Têm uma posição social mais elevada do que outros grupos na mesma sociedade. E a partir desse princípio, nesses estudos conseguem observar estas desigualdades e refinar o conhecimento de conflitos e problemas que estejam relacionados com os aspectos simbólicos destas classificações sociais. Aspectos simbólicos como assim, né? Ou seja, vamos dar um exemplo de um aspecto simbólico aí que está relacionado a essas classificações sociais. Então, quando você chega lá no banco, você tem lá cliente VIP, né? O cliente Gold, cliente Ouro, que é atendido de forma preferencial, né? Ou seja, ele nem pega aquela fila, né? Ele vai lá falar direto com o gerente, ou seja, isso é um aspecto simbólico, né, dessa separação, dessa classificação entre os indivíduos. O cara tem mais dinheiro lá na conta do banco, então ele é tratado de uma forma diferenciada, né, pelo gerente, pelos funcionários do banco. Ok? Nós temos aí três tipos ou três modelos de estratificação para a gente poder conhecer alguns modelos de estratificação e poder fazer a diferenciação entre elas. Então a gente vai conhecer a estratificação em castas, né, lá da Índia, né, principalmente lá da sociedade indiana, né, não a Índia atual, mas há 30, 50, 70, 80 anos atrás. A gente tinha a sociedade indiana estratificada, dividida em castas, estamentos, que é a estratificação lá da Idade Média, né? Já citei esse exemplo no vídeo anterior, e vamos conhecer também a estratificação em classes. Aí tá aqui, né, os três exemplos, os três modelos aí mais comuns de estratificação. O modelo de castas, estratificação em castas, ela é mais rígida e mais fechada, né? Se a gente fosse pegar novamente aquela piramidezinha, para a gente entender melhor, para você entender melhor, então é como se cada classezinha dessa, cada letrinha dessa fosse uma casta. Então, casta D, casta C, casta B, casta A, ou seja, lá na Índia isso aqui é chamado de casta. Casta, por quê? Porque dá a ideia de cacho mesmo, de um grupo, de uma caixa fechada, né? Por isso que ela lá na estratificação em castas, pegando como exemplo a cultura indiana, ela é rígida e fechada. Por que ela é rígida e fechada? Porque ela não permite a mudança entre as camadas, ou seja, o indivíduo nasceu numa casta e nela permanece durante toda a sua vida. E ela é hereditária, ou seja, o indivíduo herda essa posição. Ou seja, se o meu pai nasceu numa caixa superior, eu vou permanecer também nessa caixa superior, ou seja, vou herdar essa mesma posição do meu pai. Meu filho, meus netos vão sempre permanecer nessa mesma casta superior. A mesma coisa se acontecer do indivíduo nascer numa casta inferior, lá na base da pirâmide. Ele vai sempre permanecer naquela casta, né? Seu filho, seus netos, porque no modelo de estratificação em castas não é permitido a mudança de uma casta para outra, ou seja, não é permitida a mobilidade, né? Não se assuste, que a gente vai entender melhor, né, nos próximos vídeos o que é mobilidade social, né? Quando ela acontece, quando ela ocorre e quando ela não ocorre. No caso aqui, né, no modelo de estratificação em castas,
a mudança, né, a mobilidade de uma casta para outra não é permitida. Por isso essa ideia que eu trouxe para vocês, que o modelo de estratificação em castas ela é rígida e fechada. Já, claro, né, igualmente a estamentos, né, lá da Idade Média, né, do período feudal, ambas estão ligadas à ideia de crença, né, à religiosidade, ou seja, a um discurso religioso, né, que justificava esses modelos de estratificação. A gente viu isso muito claro lá na Idade Média, né? Quando a igreja ela justificava que o servo deveria permanecer toda a sua vida obediente aos demais estamentos, né? Se houvesse lá o servo tinha que ser obediente ao seu senhor, né? Que estava no estamento superior. E a mesma coisa também, né, ser obediente à camada superior lá, no caso do clero. Então, se eu pegar aqui, ó, só para você entender, né, a gente colocar aqui, né, as três estamentos, né, da Idade Média, em vez de a gente chamar, né, agora de camada, a gente vai chamar de estamentos, né, lá da Idade Média. Então, aqui estaria um estamento, né, que seriam os servos, que estaria na base da pirâmide, no topo da pirâmide, e como eu disse para vocês, a estratificação social ela define qual a posição do indivíduo na sociedade. Então, se os servos, né, estavam nesse estamento, né, nesse estamento aqui, então eles teriam ou não tinham, não tinham os mesmos privilégios que os grupos sociais dos estamentos superiores. No caso aqui, os nobres, e acima aqui do topozinho da pirâmide estaria o clero. Eu disse para vocês, a gente vê muito isso, né, bem comum lá nas aulas de história, né? Mas, professor, por que a gente vê isso lá nas aulas de história, essa piramidezinha? Aquela piramidezinha que você vê lá na aula de história, né, da Idade Média e tal, né, dividindo lá os servos, o clero, a nobreza, né, nada mais é do que como estava estruturada a sociedade na Idade Média. Ou seja, como era a divisão, né, social lá da Idade Média. Né? Ou seja, uma camada inferior, né, e acima dessa camada inferior, que no caso eram os servos, né, estavam a nobreza, e lá no topo da pirâmide o clero. E como eu disse agora há pouco, a gente vai perceber que há diferenças, né, entre essas camadas. Que tipo de diferenças? Qual dessas três camadas ela tinha mais direitos? Sejam eles políticos, qual desses estamentos, desses três estamentos, tinham mais privilégios? Por isso que a estratificação ela define a posição do indivíduo e a condição do indivíduo. O modelo em estamentos, para a gente poder comparar com castas, ele é muito parecido, né, com o modelo de castas. Né? Por que é muito parecido? Porque tinha a ideia de crença, né? Ao mesmo exemplo lá da estratificação em castas, também havia um discurso religioso para justificar a desigualdade entre os indivíduos. A diferença, né, além, claro, da época, né, do momento histórico, né, que na estratificação em estamentos, a mobilidade, ou seja, a mudança de um estamento para outro era permitida. Só que havia muita dificuldade para que isso ocorresse. Né? Dificilmente, lá na Idade Média, um servo se tornava um nobre. Outra diferença que a gente for fazer entre estamentos e as castas é que a gente percebe aqui, ó, que no modelo de estratificação em castas, uma casta não se relacionava, não tinha contato com a outra casta. Na Idade Média isso era diferente, né? Ou seja, havia um contato entre os nobres, entre os servos, entre o clero. É claro que havia as diferenças, tal, mas
havia um contato, o servo poderia ter um contato com o nobre, com o clero, até porque esse contato era importante, né? Diferente lá da estratificação em castas, que uma casta não se misturava, não se misturava com a outra. Temos também um outro exemplo, né, que é o modelo de estratificação em classes, né, que é das sociedades chamadas sociedades mais abertas, ou seja, um modelo de estratificação, né, surgido lá com o capitalismo, né, que não adota mais o critério religioso, né, o discurso religioso ou a ideia de hereditariedade, né, do indivíduo nascer numa camada e nela permanecer durante toda a sua vida, né. A estratificação, né, em classes, né, ela rompe com esses dois aspectos, religioso e hereditário, mas ela se baseia em outro critério também perverso, né, que é baseado no poder econômico do indivíduo, né. A gente for pegar novamente aquele exemplo lá do primeiro videozinho, né, da piramidezinha, então a gente percebe aqui, ó, a classe dos pobres, né, a classe dos muito ricos. Então há diferenças bem gritantes entre essas duas classes aqui, né? Na verdade, diferenças entre todas elas, mas se a gente for comparar essa classe aqui dos muito ricos com os pobres, a gente percebe que há diferenças sociais e econômicas gritantes. Vou pegar um exemplo, professor, me dá um exemplo aí para me entender legal, né? Se chega num shopping, o cara com carrão, todo engravatado, demonstrando todo um poder econômico, né? Com status, ele é bem quiche, ele é bem visto na sociedade, né? E também vai chegar no shopping um mendigo, um maltrapilho, né? O tratamento que ambos vão ter é igual, né? Ou seja, já o segurança vai enxergar os dois da mesma forma, né? Ou o que tem poder econômico, que chegou no carrão, que está bem vestido, ele tem uma posição, né? Tem um status mais privilegiado, ele é tratado de uma forma diferenciada em relação ao outro. Claro que eu estou fazendo só um comparativo aqui, né, de diferença entre indivíduos, mas na verdade eu quero fazer um comparativo entre classes diferentes. Elas são tratadas da mesma forma, elas têm os mesmos direitos, né? Juridicamente está lá dizendo que sim, mas na prática isso é efetiva? Na prática a justiça trata, né, essas duas classes que a gente está comparando aqui da mesma forma, os muito ricos e os pobres da mesma forma? Em comparação às outras duas, a estratificação em classes ela permite a mobilidade social. Como assim? Você nasceu lá, né, você está lá classificado aqui, né, como pobre, né? Você é obrigado a permanecer nessa classe a vida inteira, né? Tem alguma crença que impede isso, né? Tem algum fator hereditário que impede isso, como a gente viu lá na estratificação em caixas e estamento? Não, né? Há outras dificuldades, né, para que se haja uma mudança de uma classe para outra. Mas é possível, é permitido? Né? Por exemplo, né, se você passar no concurso, estudar, passar no concurso, ter um bom emprego, né, você vai poder ir mudando de uma classe para outra, né? Claro, isso é que a gente vai chamar de mobilidade social. Ou seja, mobilidade social é a mudança de uma classe ou de uma camada para outra. Mas já que a gente vai discutir sobre desigualdade social, na estratificação em classes, a mobilidade social ela é permitida. Por isso que a gente traz ela como um modelo mais aberto. Mas aí tem toda uma dificuldade para que haja uma mudança de uma classe para outra. É isso que a gente vai discutir aí
no próximo vídeo, quando a gente falar, entender primeiro o que é mobilidade social, para partir lá para o vídeo sobre desigualdade social, ok? Esses vídeos vão estar lá no Google Class, né? Estão postados lá no Google Class, você tem acesso, né? Também mandei o link através dos professores conselheiros, que está aí no canalzinho, no canal que eu criei no YouTube específico para isso. Você pode mandar algum comentário, mandar alguma dúvida que a gente retira, ok? Um abraço.